Boa noite a todos. Boa noite. Bom, agora eu vou falar boa noite e só os encarnados vão responder. Boa noite a todos. Boa noite. Agora sim. Com muita alegria que eu estou aqui mais uma vez para trazer o Evangelho a todos nós. Hoje, com o tema Aprendendo com Experiências Dolorosas. Então, quem não teve uma experiência dolorosa na vida, né? Seja na perda de um ente querido, ou seja, uma pessoa que vai embora, né? Uma pessoa da família que está junto. Aí um belo dia, um filho, por exemplo, ele vai estudar em outra cidade, ou mesmo, né? Às vezes a gente tem um parceiro, uma parceira, acaba se separando. Isso é uma perda que dói muito, né? Nós sabemos que é uma dor que dói na alma. E essa dor da alma, para a gente curar, leva tempo, demora muito, né? É uma dor sofrida, é um sofrimento que parece que não vai ter mais fim. Mas, às vezes, com o tempo, né, o passar do tempo, esse sofrimento ele vai diminuindo, até o ponto que ele acaba. E aí nós recuperamos de novo a nossa alegria, recuperamos, né, a nossa vontade de viver, vamos dizer assim, recuperamos até a nossa paz interna, né, porque o sofrimento acaba com a nossa paz interna. O sofrimento, ele desequilibra o ser de uma certa forma que a gente fica bem desequilibrado e sujeito à influenciação daqueles nossos irmãozinhos que não são da luz. E é lógico, né, essas experiências dolorosas é justamente para nós termos tirarmos da experiência um aprendizado. A experiência serve de um educador, né? O sofrimento é o professor educador. E é através do sofrimento que nós podemos tirar as nossas lições, tirar o que é de bom desse sofrimento. Então vamos entender a dor, né? A dor é uma ferramenta de evolução às experiências difíceis que pode nos ensinar lições. E quais lições a gente pode aprender com a dor, né? A paciência. A paciência é uma lição que é difícil, né? Às vezes nós não temos paciência de esperar a consulta médica. O médico está demorando, né, para me chamar. Será que ele esqueceu de mim? E não é, né? Ele está chamando todo mundo de acordo com a ordem de chegada. Se você chegou depois, logicamente você vai ser atendido depois que ele atendeu aqueles que chegaram primeiro. Não é assim que funciona. Então, às vezes, a gente não tem paciência de ficar esperando, né? A espera é um exercício fundamental da paciência. A empatia também, né? A dor, ela pode, através da empatia, fazer com que nós nos tornemos melhor, né? E o que é a empatia? Né? A empatia nada mais é do que você entender o sofrimento daquele ser que está vindo te pedir ajuda, né? Você se colocar no lugar dele e falar, nossa, imagine se fosse comigo, né, que tivesse acontecendo isso, o que será que eu estava
eu faria, né? Será que eu ia ficar desesperado? Será que eu ia ficar aflito? Né? Como será que eu iria resolver essa situação? Né? Isso é empatia, é a gente se colocar no lugar das pessoas. E fazendo isso, é ótimo para a gente entender a dor que passa com aquela pessoa que vem pedindo auxílio, né? Muitas vezes pedindo o amparo da gente e simplesmente às vezes a gente renega ou a gente, né, deixa para lá. E é uma grande oportunidade também da gente fazer o bem, uma grande oportunidade da gente ser útil. Mesmo com dor, eu estou com uma dor danada, mas vem um outro sujeito lá que está doendo mais. E eu posso ajudar. Mesmo com dor, eu posso ajudar as pessoas. Isso não me impede de ser útil. Chico Xavier tinha um problema na vista e ele morreu com aquele problema. Ele não conseguiu curar o olho dele. Quanto bem ele plantou na sua existência na Terra. E ele não ficava reclamando, falava, hoje eu estou com um problema no olho, não vou atender ninguém, hoje eu não vou psicografar, porque eu estou com dor no olho. Não. Ele trabalhava o dia todo numa repartição pública e à noite ele ia escrever os livros ditados pelo seu mentor, Emmanuel. Então veja que a dor depende muito do modo como a gente encara ela. Se a gente encarar e está doendo e reclamando, está doendo muito, não sei o que fazer, está doendo, aí a dor parece que fica maior, ela se multiplica. Vai? Agora, quando a gente encara a dor de uma forma que ela existe, ela está ali, estou sofrendo? Estou sofrendo. Mas isso não faz com que o meu sofrimento me anule totalmente, que eu não possa ajudar uma outra pessoa que está numa depressão, que está num estado de tristeza, num estado de amargura. Eu posso sim. A minha dor, às vezes, ela se anestesia por aquele período onde eu estou praticando o bem. E o outro ponto do entendimento da dor é a resiliência, né? O que é a resiliência? É você encontrar forças dentro de você para enfrentar a dor. Nós temos força? Então temos muita força interior. Nós somos um aglomeramento de energia, porque no universo tudo é energia, e nós temos energia também. Só que às vezes a gente fica tão dolorido, que a gente até esquece disso, que nós somos poderosos, nós temos força, que nós temos uma coisa chamada espírito. Para o nosso espírito não existe impossível, tudo é possível. Agora depende muito da vibração que o nosso espírito está. Se a gente está numa alta vibração, logicamente a gente está apto a enfrentar qualquer experiência dolorosa. Mas se a nossa vibração está baixa, aí complica. Porque aí nós estamos fora, estamos desequilibrados, né? Aí nós não conseguimos enfrentar nenhum problema, né? Quando nós estamos desequilibrados fica difícil. Às vezes tem uma coisa para você resolver, a gente fala, não, hoje não vem isso para mim, amanhã você me retorna, que amanhã eu te falo. Por quê? Porque naquela hora você está num desequilíbrio total. Você não está em condição de raciocinar, de encontrar a resposta para aquele problema.
Então a resiliência é essa força que nós vamos buscar dentro do nosso ser. Onde? No nosso espírito. O nosso espírito, ele é a centelha divina em nós. E é lá que está todo o nosso potencial de energia. E é lá que nós vamos encontrar a força para superar as nossas experiências dolorosas. A reencarnação é um aprendizado. As experiências dolorosas podem ser resultados de uma dívida, olha bem, ou desafios para nosso crescimento espiritual. Ué, dívida? Mas eu não emprestei dinheiro de ninguém. Não é verdade? A gente pode pensar assim. Mas é lógico, quando a gente está falando em reencarnação é porque nós já estivemos no planeta outras vezes. E essas outras vezes que estivemos, nós não fomos tão bonzinhos como somos hoje. Nós já fomos bem perversos. Fizemos muita maldade. E, logicamente, que tudo que a gente faz volta para a gente. E a gente tem que ressarcir todo esse mal que nós causamos nas encarnações passadas. E como é que nós vamos fazer isso? Através do ressarcimento e através do perdão. Sem o perdão, não tem negócio. E também nós temos que ter um merecimento, que é justamente onde nós vamos ser auxiliados pelos bons espíritos. Então, tudo isso é um segredo para a gente se livrar dessas dívidas e também dos desafios, que nada mais são as provas que nós fizemos quando fomos reencarnar dessa vez. Então a gente combinou, ó, eu quero ir lá, quero vir pobre, eu quero ter uma família legal, quero ter uma família boa, mas eu não quero riqueza. Então é uma prova que a gente pediu para fazer. E nós fizemos esses desafios, que são as provas que a gente tem que enfrentar. E muitas vezes a gente pede para vir, quer fazer esse desafio, mas chega aqui, a gente faz tudo ao contrário. A gente acaba indo para o outro lado, se esquece que nós fizemos, né? Na programação reencarnatória, nós combinamos de ser pobre. Aí chega aqui, eu quero ser rico, não aguento mais ser pobre, eu quero ter dinheiro, eu quero passear, eu quero viajar. Mas não é isso que você combinou lá, você falou que queria ser pobre. Então muitas vezes a gente acaba vindo para cá e contraindo mais dívidas ainda, né? E os desafios que nós nos propusemos a resolver, a gente acaba deixando de lado. Mas para que serve então essas dívidas e esses desafios? Para o nosso crescimento espiritual. Só para isso. Nós precisamos, enquanto espíritos, estar crescendo, porque ainda nós não estamos num grau muito elevado, né, na escala da espiritualidade. Então nós precisamos evoluir. E tudo isso, essas experiências dolorosas, elas servem justamente para a nossa evolução espiritual e o nosso crescimento espiritual. Aceitação e resignação, né? Então, nós temos que aceitar as nossas experiências dolorosas. Primeiro, porque todo sofrimento ele tem fim. O sofrimento não é eterno, né? E para um espírito imortal que somos, o que é 20 anos de sofrimento? Não é nada. Nós temos a imortalidade para frente, nós vamos ter outras encarnações, com outras experiências, talvez menos dolorosas que a que passamos agora. Então,
só nos resta aceitar essas experiências, mas com resignação. Aceitar a dor faz parte do aprendizado, através da compreensão e não da revolta. Por quê? Porque o que a gente faz quando a gente tem uma experiência difícil? A gente reclama. A primeira coisa que a gente faz é reclamar, né? A gente consegue reclamar e lamuriar, né? Tem enormes quantidade de adjetivos que a gente pode usar, né? Mas a gente tem que aceitar sem revolta, com resignação, saber que o problema existe e usar também da resiliência, que é encontrar aquela solução para a sua experiência dolorosa, encontrar aquela força interior dentro de nós para passarmos por essa experiência. O papel do amor e caridade. Se nós imaginássemos o quanto nós somos favorecidos quando trabalhamos o amor e a caridade, vamos dizer, a caridade é o amor em ação. Quando você está fazendo a caridade é porque você está amoroso. Mesmo quando você vai fazer uma doação de roupa, né? E é uma caridade material, você faz com amor, você fala, tomara que essa roupa sirva, aqueça, né? Aquele meu irmão que vai sentir frio nesse inverno, ou aquele sapato que sirva para ele. A gente faz essa doação, né? Com caridade. E também a caridade moral, né? Que é aquela caridade que é a prática do bem para com o nosso próximo, né? Na parte de atender as pessoas, de orientar, de encaminhar, né? De ouvir aquilo que às vezes, um desabafo, às vezes uma pessoa precisa desabafar, mas ele não tem com quem desabafar na casa dele. Então essa é a hora dele procurar o melhor amigo, e às vezes o melhor amigo somos nós que estamos ali para ouvir o que aquela pessoa precisa desabafar, né? Então, superar a dor através do amor e da caridade, né? O amor facilita, né? Essa superação, e a prática da caridade nos ajuda a ver além das nossas próprias dores, né? Porque na prática da caridade a gente vê quem está precisando mesmo. Às vezes chega uma pessoa pedir um prato de comida, você olha, não tem, agora não tem, eu não fiz comida ainda. Mas se você olhar bem, né, você vai enxergar aquela experiência dolorosa, humilhante daquela pessoa de estar pedindo alguma coisa. Porque pedir é humilhante. Imagine nós, se chegarmos um dia de bater na porta de alguém que mal conhecemos, que não conhecemos, para pedir um prato de comida. Nós não vamos se sentir bem, eu lhes garanto, né? Não vamos nos sentir bem. Então, isso é empatia também, né? A gente tem que começar a enxergar essas coisas que não enxergamos. Testemunho e exemplos, né? É o relato de pessoas que passaram por experiências dolorosas e encontraram um aprendizado nelas, inspirando a nós e outras pessoas a fazer o mesmo. Então, logicamente que nós conhecemos um monte de gente que já teve
muita dificuldade, muita experiência difícil, e nos conta, fala, olha, naquela época eu não tinha dinheiro, sabe, aquelas coisas bem materialistas mesmo, mas a gente vê que a pessoa conseguiu superar e ela se torna um exemplo para nós, né? E qual é a causa da dor? É importante identificarmos a causa da dor para então tomarmos as providências, procurando o remédio para combater a dor, né? E essa dor, ela está nos dois estados físicos da matéria, né? Aliás, está no estado físico, né? Da matéria são 4, né? Mas ela está na quinta essência, que é o espírito, né? Muitas vezes a dor da alma é mais difícil de curar do que a dor física, né? A dor física, você vai no médico, ele passa o remedinho, você fica um mês tomando aquele remedinho direitinho, você tomar tudo, né? Se não tomar só um comprimido não vai adiantar, não vai resolver, tem que tomar a caixa inteira. E aí vai resolver. Mas a dor do espírito é complicada e leva tempo. E a gente precisa procurar ajuda, né? E a importância do apoio também. Muitas vezes nós precisamos ser apoiados, porque nós estamos fragilizados. E onde que a gente vai encontrar? O suporte dos amigos, dos familiares? Geralmente não, né? Só que não. Às vezes a gente encontra, às vezes até um amigo solidário que ele pode ajudar nós, né? Mas é difícil. Mas finalmente nós vamos nos encontrar onde? Aqui. Aqui que está o remédio, né? O remédio está nas palestras públicas, quando nós ouvimos o Evangelho. O remédio está no atendimento fraterno, que é um atendimento onde o irmão está lá pronto para ouvir tudo que nós estamos passando, e é um sigilo, porque fica entre esse irmão e nós, e ele até vai organizar uma diretriz para você resolver isso, você tem que fazer isso, isso e isso. Ele ainda vai te dar um norte, né? Então é aqui que a gente vai resolver esses nossos problemas espirituais. E o passe é coisa importantíssima. Por quê? Porque quando a gente adentra aqui, nós temos irmãos amorosos com muita vontade de ajudar, cheio de bons fluidos e inspirado também pelos irmãos desencarnados, os bons espíritos. Então o passe não é aplicado só por aquele irmão que está com a mão estendida. Ele está sendo auxiliado pelos bons espíritos que também estão ajudando a enviar aquela energia salutar para aquela pessoa. Então, apoio, nós temos que procurar apoio sim, e é aqui na casa espírita. Ou apoio religioso, vai na sua igreja, né? Vai na sua igreja que você vai encontrar esse apoio espiritual também. Exercício de gratidão, para encerrar, que ficou muito longa, né? Então, que nós mesmos, nos momentos dolorosos, pratiquemos a gratidão a Deus por sermos amparados nas nossas necessidades, né? Gratidão por termos uma casa, por termos uma família, por termos roupa, por termos alimentos. Nós temos que ser gratos, porque o nosso espírito ainda está encarnado, né? Nós precisamos desses bens materiais, então vamos agradecer toda noite, na hora que formos deitar, a gente levanta o nosso pensamento a Deus, né? Eleva os nossos sentimentos, nosso coração e agradece por tudo que nós temos. Nós não temos que ficar preocupados com o que nós vamos possuir, mas sim com o que nós já temos. Nós temos que ser gratos porque temos o que temos, porque temos família, porque temos casa, porque temos alimento, porque temos roupa, porque temos amores, né? Vamos agradecer pela família, pelo nosso companheiro de jornada, pela nossa companheira de jornada,
Vamos agradecer a Deus, porque Deus colocou aquela pessoa certinho que nós estávamos precisando para evoluir, para caminhar, né? Então aquela pessoa que Deus colocou é a pessoa que vai caminhar lado a lado, né? Conosco até o final das nossas vidas. Então vamos agradecer, vamos ser gratos a tudo. Bem, a gratidão é importante, vamos praticar a gratidão. Nós temos capacidade de superar as experiências dolorosas, claro que temos, né? Nós já sabemos que é através daquela força interior que está dentro de nós. E ainda aprender com ela não é como um fardo duro que nós temos que carregar, mas sim um passo importante na jornada da nossa evolução espiritual. Muita paz a todos.